Veamos como introduzir e editar panos no CIP 3D. Para isso, abrimos o menu Carga na parte superior da interface. Um pano é um polígono fechado que distribui as cargas definidas pela sua superfície. Para introduzir panos, selecionamos a opção correspondente e clicamos com o botão esquerdo sobre os pontos que constituem o seu contorno. Por exemplo, podemos selecionar os 4 vértices de uma cobertura e depois validar a seleção com o botão direito. Agora, para indicar a direção de distribuição, selecionamos com o botão esquerdo uma das linhas auxiliares localizadas nas laterais do pano. O programa carregará as barras perpendiculares à direção de distribuição. Portanto, se quisermos aplicar as cargas nos pórticos transversais, a distribuição é perpendicular a estes. Clique novamente no botão direito e aparece a janela Cargas no pano, onde pode introduzir uma ou mais cargas associadas ao pano em diferentes hipóteses de ações. Estas cargas são aplicadas em toda a superfície do pano. Para aplicar cargas apenas sobre uma parte do pano, mantemos esta parte vazia e depois desenhamos as cargas superficiais sobre a geometria do pano. Se o pano não for paralelo ao plano XY global, são exibidos 2 separadores, um para cargas uniformes e outro para cargas variáveis com a altura. Se o painel for horizontal, apenas o separador de uniformes é exibido. Os botões na parte superior permitem acrescentar, copiar e apagar cargas. Para introduzir uma carga, clicamos em Acrescentar e selecionamos a hipótese de ação a partir do menu. Depois, consultamos o sentido positivo das cargas, que é automaticamente determinado de acordo com a ação selecionada. As cargas correspondentes às ações de vento são aplicadas perpendicularmente ao pano. Neste caso, o programa mostra as coordenadas de um vetor unitário que representa o sentido de uma carga positiva. As cargas das restantes hipóteses são aplicadas verticalmente, seguindo a direção do eixo Z global. Por defeito, o sentido positivo é o vertical para baixo. Finalmente, introduzimos o valor da carga, que pode ter um sinal positivo ou negativo, dependendo do sentido de aplicação. Para cargas uniformes, é suficiente definir um valor para toda a superfície. Nas cargas variáveis com altura, devem ser indicados 2 valores, o valor na cota inferior e o valor na cota superior da superfície do pano. Depois de aceitar, o programa irá inserir o pano no modelo. A opção seguinte, no menu Carga, permite-nos editar cargas sobre panos. Depois de clicar sobre esta, selecionamos um ou vários panos e confirmamos a seleção com o botão direito. A janela Cargas no pano aparece novamente, onde podemos modificar as cargas aplicadas sobre os panos selecionados. Se fizermos uma seleção múltipla de vários panos, a informação nesta janela corresponde à do primeiro pano selecionado, para que possamos igualar as cargas entre eles. Vamos também modificar a direção de distribuição de cargas de um pano. Para isso, uma vez designado o pano, indicamos a nova direção clicando com o botão esquerdo sobre uma das retas auxiliares situadas nas laterais do pano. Mediante Mover Panos, modificamos a geometria do polígono que define o pano. Para mover um pano, começamos por selecioná-lo. Depois, com o botão esquerdo, clicamos nos vértices do polígono a ser movido e com o botão direito confirmamos a seleção. Em seguida, clicamos com o botão esquerdo sobre um ponto de referência para o deslocamento e depois sobre o ponto de destino para o qual se pretende mover o ponto de referência indicado. Validamos a operação clicando novamente no botão direito. Finalmente, utilizamos Iluminar Panos quando queremos iluminar certos panos e as suas cargas associadas. Para isso, selecionamos os panos com o botão esquerdo e finalmente confirmamos a iluminação com o botão direito.